E aí, pessoal, bem-vindos. A gente está começando aqui uma nova série de vídeos baseado na nossa mentoria criativa. E a gente vai começar essa série baseada em estudos e experimentos, na qual toda semana a gente vai fazer um tema relacionado à mentoria e também para fazer novos estudos e pesquisas em volta do character design. É isso aí. A gente vai começar com essa temática da Avant-Garde, que o Matheus sugeriu, que é muito interessante. E a nossa proposta é fazer um personagem como se fosse um personagem experimental mesmo. A gente vai começar do zero. Eu não tenho ideia do que vai sair. E a ideia é explorar essa temática e outras nos vídeos futuros, com base na nossa mentoria, que a gente está fazendo isso no final da nossa mentoria com uma demonstração. Sim. E, Matheus, você pode falar um pouco mais para a gente do que é esse movimento, para que ele serve, como que ele é visto? Então, estando esse período nesse mercado, eu comecei a perceber que a gente tem o que eu gosto de chamar de um círculo imaginário. Tem vários temas que aparecem recorrentes para ilustradores digitais. E um jeito de enriquecer, eu diria, a nossa biblioteca de referências, a nossa imaginação, é procurar estilos e movimentos dentro de outras mídias. Por exemplo, na moda, no fashion, a gente tem essa coisa chamada avant-garde. Vocês podem chamar de vanguarda, como queiram. E esse é um termo que surge no meio militar e significa aqueles que estão à frente, né? Aqueles que vão para frente. Isso acabou virando uma espécie de movimento de experimentação conceitual. A gente já conhece mais ou menos a moda como uma mídia bastante experimental e é bem curioso, porque ela tem um mercado bastante forte, tanto de roupas super comuns, as tais das brusinhas que a gente usa no nosso cotidiano, mas a gente também sabe que existe a alta cultura, a alta costura, as roupas de gala e esse tal de avant-garde. Vamos ver do que se trata isso. A gente acabou por recolher algumas imagens. Bom, e é notável, né, Lucas, que a gente percebe, por exemplo, o extravagante, a utilização não prática de tecidos e formas Uhum. apenas em prol do tema. Olhando assim, tu acha que esse mercado, tanto de jogos ou lúdico das artes visuais, teria bom proveito disso? Com certeza, porque principalmente esses JRPG, né? Tipo, Aham. eles bebem muito dessa fonte do estranho, do esquisito, daquela silhueta que a gente não está acostumado, justamente porque em character design muitas vezes importa muito que o personagem se destaque. Seja Uhum. ele um inimigo que precisa se destacar do cenário, ou às vezes até precisa se confundir com um cenário que já é bastante confuso, Sim. ou um herói que precisa ter uma silhueta específica, algumas coisas. E até mesmo para a criação de portfólio é muito interessante, porque quando você cria uma silhueta que não é comum, isso salta os olhos, né? Sim. Então, esse tipo de moda, por mais estranho que pode ser, e não Uhum. parece prático, e parece bobeira, do tipo, Sim. isso é arte moderna, tá, não sei o quê. Então. Mas é muito interessante você explorar, porque tem formas que a gente nunca viu. Você nunca viu uma pessoa vestida assim, né? Pô, e sabe o que é curioso? Tem um termo que eu gosto muito, que vem da Gestalt, que se chama pregnância. E essa é Uhum. uma palavra que ela vem de um radical de pregnancy, de gravidez. Tipo, por mais bizarro que seja, esse é um termo das artes visuais. O que ela traz pra gente? Pregnância é aquilo que deixa o teu cérebro grávido de ideias. Por mais que associar essas ideias seja estranho, mas a gente sabe que como que um character design conta a sua própria história? Eu acho que a primeira história que ele conta é como ele demarca sua silhueta, né? É como ele é reconhecível. É, É exatamente. muito característico isso, uma brincadeira boba, se a gente lembrar aquelas sombras da primeira temporada de Pokémon, do quem é esse Pokémon, que a gente tinha que adivinhar pela sombra. Cara, isso é character design puro, né? Reconhecer só pela silhueta. Exatamente. E começar por uma silhueta forte é muito interessante porque daí você já vence essa etapa de se destacar, né, de Exato. fazer algo maneiro. É claro que, dependendo do que você está fazendo, nem sempre você quer uma silhueta tão destacada e tão estranha, Tem um né? contexto, né? Tem um contexto. No caso, a gente está aqui para explorar silhuetas diferentes, coisas estranhas, coisas esquisitas que se destacam. Então a gente vai Caso começar fazendo coisas que É são como se estranhas a gente mesmo. tá aqui. Não, é que a gente está gerando um briefing, uma oportunidade, caso existisse de fato essa parcela para criar silhuetas estranhas. E outra, é um estudo, vai, de criaturas e monstros. Pode acabar enriquecendo para trabalhos futuros, né? Não deixa de ser. É uma coisa que vai ser bem maneiro. Outras curiosidades é pensando que quando se trata de design,
seja a mídia que for, seja a moda, seja character design, seja os objetos que a gente usa no cotidiano, existem dois tipos de ergonomia. Né? E lembrando que a ergonomia é aquilo que fica confortável para a gente, né? O assento de uma cadeira, se a tua mão encaixa na orelha da xícara, se a caneta não escorrega na mão, tudo isso é ergonomia, é a praticidade e o conforto. Mas também existe a ergonomia visual, também existe a ergonomia da estética. Já que a gente está falando bastante de moda hoje, se vocês lembrarem do Labutin, ele é um criador de salto alto, é um salto alto preto bastante bonito, requintado, com fundo vermelho. A ergonomia daquele sapato é zero, mas a ergonomia visual dele é tipo 100%. E eu acho que um pouco do avant-garde, que é essa experimentação através da ergonomia visual, é só em prol da estética dos olhos, é só em prol dessa pregnância das ideias que a gente antes falou. E se, tipo, tu falou antes do character design de RPGs japoneses, né? Uhum. Cara, pensa em Persona 5, pensa em Devil May Cry. Obviamente que o character design lá não tem uma ergonomia prática, ele não é lógica, ela é simplesmente tipo, olha quão bonita eu sou nessa roupa. E eu acho que a gente encontra muito isso no character design, né? Sim, encontra bastante. Muitas vezes o propósito de fazer o character design é primeiro se livrar dessas coisas, para daí você encontrar funcionalidade, né? Sim. Primeiro você tenta encontrar uma coisa que é bela, depois você tenta deixá-la funcional. Tu vai E, equilibrando, né? Porque pode começar pelo é, extremo belo só porque sim, e depois ir colocando uma lógica um pouquinho mais palpável disso tudo, né? sim, o que eu estou começando aqui é por alguma forma estranha. Estou tentando Certo, começar por alguma forma que lembre o humano, certo. algo que lembre seres humanos e tal, mas que tenha uma silhueta bizarra, esquisita e que contradiga até um pouco mesmo algum conceito. Tipo, Tu tá se apropriando daquelas texturas ali daquele casaco embaixo, imagina. tô pegando isso aqui e um pouco dessa forma alongada aqui. Certo. Eu vou tentar mesclar elas. Tipo, quando você vai fazer esse tipo de coisa, você não precisa ficar se prender em fazer exatamente tipo isso aqui. Pegar, Um corte é, colagem ideal, né? pegar isso aqui e colar em algum lugar, né? Não precisa. Certo. Você pode simplesmente pegar a ideia que está por trás. Que nem eu gostei muito da ideia deste, que é tudo com tons similares, né? Então, eu achei isso muito bacana. Vou tentar talvez fazer algo do tipo com as cores, se a gente Ah, tiver tu, tempo tu para pegou fazer. mais essa parte desse avant-garde ali, mais pelo tom, pelo esse monocromático, do que por ser um carregador de objetos, vai. Eu também estou tentando carregá-la de coisas, mas eu nem sei o que eu vou pôr aqui, né? Certo. Então, isso Tu é só tá. completamente de exploração mesmo. Eu nem fiz um sketch prévio, não é uma demonstração da melhor forma de criar este personagem. É É uma só exploração. exploração É, crua, né? é uma exploração crua, né? É o que eu faria se eu tivesse de boa em casa, tranquilo, pensando Mas num tu, personagem para um cliente sem pressa. mas tu ainda está aplicando certos fundamentos, ainda tem exploração dentro do limite, né? Por exemplo, É, é, zigue-zague, assimetria, balanço, tu tá com tudo isso sim. em mente, eu imagino. Eu estou tentando pesar a imagem desse lado, tentando fazer ela um pouco mais complexa desse lado, Certo. e eu vou tentar fazer uma espécie de ping-pong aqui. Vou Ok. ver o que eu faço ainda desse lado, mas essa meio que é a ideia. Essa ideia de ping-pong, ela está muito relacionada com o que a gente acha interessante no equilíbrio. Uhum. Quando se fala equilíbrio, não é necessariamente simetria pura, né? Não, o equilíbrio ele não está relacionado à simetria. Ele está relacionado ao quanto a gente acredita que aquele negócio vai conseguir parar de pé ou Verdade. funcionar, né? Ele tem uma estabilidade móvel, né? Não é tipo rígido, por exemplo. Uhum. Eu acho que boa parte disso, se vocês lembrarem, por exemplo, de personagens como o Sephiroth ou o próprio Cloud, quando ele é revisitado em Kingdom Hearts, sempre tem personagens que têm só uma asa, que tem só uma ombreira, que tem só um lado do cinto, ou que tem só um olho de cor vermelha. Essa ideia da assimetria, de uma parte pesada e uma parte leve, tem um pouco a ver com isso que o Lucas está falando, porque o espelhamento real, o espelhamento total, ele fica monótono. E se tem uma das coisas que funciona como fundamento para todas as mídias no design, é isso.
é escapar da monotonia. Equilíbrio perfeito. Não tem nada a ver com partes iguais, né? E sim com partes estabilizadas e equilibradas. Exatamente. Um bom design, ele é equilibrado porque não só ele não tem uma, uma forma que é chata de olhar, né? Isso. Ele não vai ser chato de olhar. E ele tem, não, ele pode ser simétrico, mas ele tem que seguir outras regras também, como por exemplo 80-20, pequeno, médio, grande, Hum. né? Então, que nem o Matheus estava falando da simetria e ela tem o seu lugar, mas também você pode fazer algo muito interessante sendo simétrico e seguindo outras regras muito importantes, né? Você gostaria de falar um pouquinho sobre o 80-20? O 80-20, ele nasce, olha só que curioso, como uma regra matemática, uma regra econômica de distribuição da natureza, e a gente acaba indo para uma distribuição de massas visuais. Por exemplo, o que seria o 80-20 nessa mulher vista de branco aqui? 80 é o corpo dela todo coberto com essas texturas, e 20 seria a cabeça. Outro exemplo de 80-20 seria um bolo todo branco e apenas uma cereja vermelha no topo. É um pouco de espaço livre e um espaço pequeno muito complexo. É um pouco de você vestido todo de preto e apenas os seus tênis de vermelho. É um pouco de você vestido todo de branco e o seu cabelo ser verde. É o espaço para o detalhe. Porque se a gente fizesse detalhe na roupa toda, o que seria antes detalhe torna-se o que a gente falou antes, de monótono. Tu tá de alguma forma aplicando esse respiro versus complexo nesse design agora? Ou tu tá ainda vendo como é que isso vai acontecer? Eu tô vendo como vai acontecer. Tá no Mas percurso, eu, né? mas eu tô pensando nisso, porque, de fato, a gente tá num experimento aqui. Eu nem sei o que eu vou fazer direito com isso, mas eu tenho uma Sim, ideia, né? certo. Eu tô sentindo um pouco de falta de colocar outra perna aqui, Uhum. talvez fazer as duas pernas aqui assim, algo do tipo. Não, mas Mas, já tá tomando uma. Já tem uma cultura, né? Já dá para perceber certos é, elementos. tá virando um negócio aqui. Já tem Mas uma eu não brincadeira, tô. já tem uma brincadeira com volume versus formas mais chapadas, já tem uma brincadeira com vazios e formas mais cheias. Uhum, Isso é bem bacana, isso é bem bacana. A gente, eu acho que isso vai desde o iniciante até o artista mais maduro, daquela nossa vontade de encher a peça de coisas bacanas, né? E é nesse processo de querer encher que a gente pode deixar a peça monótona. Eu acho que tu uhum. passa um pouco por isso também nesse processo. Tipo, e se eu fizesse ele todo cheio dessas bolotas, como é que ficaria, né? É, e se fosse tudo, né? Sim, Aí com certeza a gente vai ter um resultado diferente e tal. Mas, que nem aqui, eu tô sentindo falta de equilíbrio. Porque parece que ele tá pendendo demais pro sim, lado da, aqui. certo. E parece que eu tô querendo tombar ele um pouquinho menos, entendeu? É, Então, tem essa coisa. ou eu troco as coisas de lado, ou eu simplesmente mexo no eixo dele, né? Interessante. É, porque se a gente não tiver a própria estrutura do personagem boa, tipo, a própria física dele, a gente acaba por deixar o resto, como é que eu posso dizer, sem confiança? Será que eu posso usar essa palavra? Tipo, É, eu ele não não fica confio crível, muito. né? É, não fica crível, exatamente, Não exatamente. fica crível, nem um pouco crível. Ele começa a ficar tipo, tá, você criou um personagem que tem uma silhueta diferente, mas ele não parece interessante, ele não parece real. Ele parece estranho demais, sei lá. Justo. Então não adianta muito você ir que tem um doidão do tipo, vou jogar tudo aqui, pronto. Sim, sim. Tem que dar credibilidade para ele. Então já É, que vai fazer, uma das fontes de interpretação, seja de coisas superficcionais, a bússola de interpretação do mundo nossa sempre é o nosso corpo, a nossa experiência com a proporção do nosso corpo, os nossos eixos, essa ideia de simetria e balanço vem de um quesito bastante fisiológico nosso. Cara, que é só tu pensar que nós temos dois braços, duas pernas, duas orelhas, e um pouco desse equilíbrio, um pouco dessa estabilidade móvel vem justamente da nossa percepção do corpo. Então, por mais que o personagem tenha roupas bastante esquisitas, diferentes, a estrutura por debaixo ainda deve seguir alguma lógica do real. exatamente, ele tem que ter alguma coisa que nos linka com o nosso real, com a nossa forma de perceber o mundo, senão você fica no completamente imaginário. O que pode ser a sua intenção, mas pode não agradar muitas pessoas, né? Exato. É, porque uma das fórmulas de design ainda é o público.
Obviamente que tu pode criar um mundo completamente seu, mas é impossível tu cobrar dos outros que eles o interpretem do jeito correto, já que ele é tão teu ao ponto de que eu teria que entrar na tua cabeça para ler essa tua maneira de ver o mundo. O esquema quando você vai fazer algo muito seu é você tentar setar o mundo de uma maneira que fique interessante para os outros. Ou seja, já que no seu mundo as pessoas têm um braço gigante ou uma roupa que parece que flutua e tal, você precisa ensinar o espectador de que aquilo é possível e convencê-lo. Convencer é a palavra-chave, porque se você não convence, falha. Tipo, tá, mas a minha roupa não flutua. Por que você fez ela flutuando, então? Sim. Né? E é tudo, cara, e é tudo uma questão de regra. É só tu lembrar dos jogos ou desenhos ou filmes que compõem a nossa infância ou imaginário de adulto. Nenhum deles começa já com o mundo total. A cada episódio tu aprende uma regra nova para que lá no final o autor tenha completa liberdade de viajar dentro desse universo que ele te ensinou. E tu viaja junto, né? Você viaja junto. Essa é a ideia mesmo. Então isso é bem curioso. Eu Aqui... gostei que tu tá botando alguma coisa no punho, talvez. Eu não sei se tu fez uma diferença ali. Eu tô tentando... Assim, eu gosto muito de colocar coisas orgânicas nos meus designs. Né? Eu gosto muito dessa temática. Então eu tô usando isso aqui como inspiração, mas eu não tô fazendo esse material. Eu tô fazendo essa forma visual. Né? Certo. Você diz aqui? Digo aí. Eu tô querendo fazer uma espécie de braço de armadura estranha. Parece. Mas aí é que tá. Eu tô tentando convencer as pessoas de que isso aqui é algo que se prende no antebraço, de que isso aqui faz parte do ombro e de que isso aqui é uma liga entre os dois. Eu quero fazer com que aqui tenha um braço aparecendo. Ok. Eu quero mostrar que isso aqui funciona. Aí sou eu dando funcionalidade pro negócio, porque até então era só um blob, era um bagulhão. Era bem alienígena, não dava Era um negócio completamente alienígena, eu nem sei o que era. E eu também não sabia o que era, porque eu não pensei nessa peça antes, eu tô vendo ela agora. E isso não é para dizer, nossa, como ele tá criando. É porque é uma exploração mesmo. Eu tô mostrando como que há uma exploração, né? E é claro que se fosse um trabalho de cliente, você vai pegar muito mais referências, vai fazer muitos mais testes e assim vai. Com certeza. Essa coisa de dar lógica para uma exploração como essa, foi algum tipo de... Tu já teve essa dificuldade ou tu é um cara que já pensava logicamente dessa forma? Ou não? Não, eu tive que aprender os fundamentos, tive que trabalhar muito esse pensamento para não ficar fugindo tanto. De dar lógica, né? De mostrar que o personagem pertence. Eu sempre tive muita dificuldade com fazer com que o personagem fosse mais dinâmico. Né? Meus personagens são um pouco duros. Eles têm essa... Eu tenho essa dificuldade até hoje. É uma coisa que eu luto bastante, que eu percebo, e no fim da pintura eu tento consertar bem. Mas ela existe. E quanto a dar lógica, isso acaba que afeta a lógica deles. Né? O personagem fica duro demais e a lógica fica um pouco comprometida, porque um personagem que era para ser dinâmico, que era para ter formas dinâmicas, acaba que fica duro. Então eu luto com a lógica no sentido desse sentido bastante, mas eu acho que eu nunca tive tanta dificuldade de tentar mostrar lógica no mundo. Para mim, os personagens eles acabam que funcionam dentro da lógica que eu seto ali. Tu de uma forma bastante arrogante, acho que de uma forma bem arrogante, tu acha que uma das tuas virtudes é ter um pensamento lógico bom, mesmo para figuras super ficcionais? Eu me orgulho um pouco disso. Mas é tipo, uma vez que eu coloco na minha cabeça o que ele vai ser, e isso eu tenho que pensar, ir consertando, né? Se eu estou explorando, assim, eu tenho que ir consertando. Sim. Em algum momento aqui da nossa demo, eu pensei, esse personagem vai parecer com algo que tenha um quê de orgânico, um quê de, sei lá, coisas meio de crustáceo, de pedra, não sei, alguma coisa parecida com isso, sabe? Cascas, né? Bolotas, cascas duras e tal. Por mais que tu tenha, de alguma forma, já extrapolado o teu painel semântico, ele ainda respeita as suas raízes, né? Dá pra ver que, já que tu falou essa coisa meio crustáceo, meio orgânico do mar, isso não saiu do nada. As próprias roupas têm esse que orgânico de coisa do mar, né? Tipo, ela já te sugeriu isso de alguma forma.
Ela me sugeriu, exatamente. Só que ela me sugeriu e eu potencializei ela, porque eu quis Perfeito. seguir, né? Sim, Esse sim. que é o lance, porque acho que um dos erros assim, eu tô falando marítimo e tal, mas não é marítimo, né? Não É é uma marítimo. parte do marítimo, que seria tipo a garra do caranguejo, tá ligado? Certo. É esses pedaços, porque as pessoas, quando elas vão fazer esse tipo de estudo, elas pegam temas muito abrangentes, tipo marítimo, é, elemento fogo, elemento água. E talvez ficam até limitados por isso, né? Fica, se o cara pegar um pedaço de coisa, tipo pata de caranguejo, e aí depois disso ele associar com o marítimo, ok, fica muito mais interessante porque é uma coisa, né? Não é um símbolo, não é uma coisa que está lá longe num arquétipo do tipo mar, o que é o É, mar para o ser humano. sei. E daí se fosse marítimo, beleza, então aqui vai ter temas marítimos, né? Mas não, só tem ondinhas, né? Não é uma coisa muito séria. E é impressionante, não, e é impressionante essa coisa da sugestão, porque hoje a gente está se permitindo explorar, e um pouco dessa silhueta que tu está criando, e um pouco da percepção geral que tu está dando, tá tendo uma cara bastante tribal, por mais que as referências não tenham isso. Uhum, que é o que eu Tu, gosto. eu ia perguntar se tu se É, deixou levar e descobriu isso no processo, ou não, quer saber, eu gosto muito disso. eu gosto muito disso. E eu não acho que isso seja um problema de você pôr nas suas coisas, porque afinal de contas você tem que fazer o que você ama, né? Com certeza. Se você não tá fazendo um trabalho, faz o que você gosta, é a sua pira, é a sua coisa, né? Eu gosto muito de fazer Pokémon, só que eu quero fazer eles hiper renderizados e tribais e meio que trevas, Dark Souls e tal, não sei o quê. Uhum. Faz, né? Vai lá. Só deixa interessante para quem tá do lado de fora também, Uhum. senão você não vai conseguir atrair tantas pessoas com o seu trabalho, né? Certo. Tomar um pouco de cuidado com isso. Mas você só está interessado em vender, Lucas? Não. Isso é uma coisa que a gente cita muito na mentoria. A gente fala muito sobre estar preparado para receber crítica Sim, e agradar muito o mercado, porque afinal de contas você está desenhando também para trabalhar. A não ser que você esteja fazendo por hobby puro, né? sim. E são chaves, né? É importante virar essas Uhum. chaves para um gosto de mercado, que é uma bolha imaginária, uma bolha de cultura, daquilo que é clichê para o mercado, até porque já tem um público pré-estabelecido. E você também não pode deixar de lado a tua bolha de interesse pessoal. Mas Exatamente. foi exatamente o que a gente falou antes. Tu ainda vai querer postar tuas coisas pessoais, e é interessante que ela se comunique com alguém. E sempre comunica. Os cérebros não funcionam tão diferentes uns dos outros. E nós somos ainda pessoas do mesmo tempo, do mesmo país, com escolas artísticas bastante parecidas. Então acaba tendo uma linguagem mais ou menos padrão. O que, Uhum. de certa forma, é bacana também. É um alfabeto em si, né? Exatamente. E no design, Matheus, qual que é a importância do avant-garde no meio do design? Sim. Eu acho que não tem faculdade, vou falar só das academias nesse momento, Uhum. que não começa a incentivar o aluno desde já com processos conceituais. O que é um processo conceitual? É o jeito bonito de falar para te experimentar a tua mídia. Tem dois problemas na experimentação. É que não há regras, porque tu está experimentando, Uhum. e o cara que acabou de começar não sabe experimentar porque ele não conhece a mídia. Então a gente tem um paradoxo. Tu é obrigado a entender alguns tipos de fundamentos, ou seja, aprender regras, para chegar naquele clichê de você pode quebrar as regras. Por exemplo, tu de alguma forma está quebrando regras, mas tu ainda está sendo bastante respeitoso com os teus fundamentos, porque tu quer contar alguma coisa. Uhum. Em teoria, o Vanguard vem para falar isso. Cara, você já pensou que nos teus momentos livres você pode aumentar o teu grau de imaginação experimentando a tua mídia? O que é experimentar a mídia? É, por exemplo, o estilista saber que ele não vai vender aquele vestido, é o estilista sabendo que ele não vai vender aquela roupa cheia de caroço, é o estilista sabendo que ele não vai vender aqueles ventiladores e coisas amarradas no corpo. Então, por que ele fez? Para ver qual é o limite do que ele pode contar, para ver qual é o limite do qual ele pode narrar. O estilista brinca só com tecidos, joalherias e objetos. O concept art ou o arte digital brinca com formas visuais. Então, de alguma forma, essa é a tua experimentação. Sentar, definir um painel semântico, vai, bem louco,
pede para um colega te dar um tema disperso, tipo, vai, o que acontece se tu funde um dragão com uma casa? Não importa, é bobo. Tenta brincar com os conceitos do que é casa, do que é dragão. Foi exatamente o que a gente fez aqui. Pegamos 3 imagens que se relacionam só por estilo, que é um estilo bastante diverso, e brincamos apenas com texturas, shapes e cores, né, Lucas? Exatamente. Eu sei que deve ter um pessoal que deve estar bravo com a gente porque a gente está fazendo isso, porque tem uma controvérsia, né? O pessoal fica falando sobre arte moderna, sobre vanguarda, e tem muita gente que não gosta disso, né? Eu, particularmente, eu não sou fã dessas coisas, eu não aprecio elas por elas mesmas, do tipo, nossa, uau, Sim. né? Sim. Mas, então, eu simpatizo com essas pessoas que não gostam, porque eu entendo de onde vem. E você gostaria de falar um pouco disso? Você tem visto... Não, mas ao mesmo tempo, por exemplo, não sou muito fã do Vanguard, não sou muito fã de vanguarda, mas tu tá fazendo uma experimentação agora com uma cara bastante legal, com uma lógica, com um sentido, com até um quê de mercado, e isso prova que não importa o que tu gosta, importa como tu vai adaptar esse briefing. Porque ser profissional é isso. Meu, caiu na tua mão um projeto que às vezes tu gosta ou não, e o bom profissional nada mais é do que um mediador entre a ideia do diretor, o painel semântico que ele mandou e o final, cara. E tu ainda tem a possibilidade de reeducar quem tá vendo. Por exemplo, eu tô adorando essa reeducação imaginativa que tu tá fazendo desse painel semântico. E pode ter agradado aqueles que odeiam um avant-garde, por exemplo, né? Pode ter agradado. E é assim, tipo, no fim é uma questão de maturidade, né? Não para dizer que todo mundo que odeia é imaturo. Não. Mas é uma questão de maturidade, de você ver coisas que você talvez não concorde e tirar o melhor delas e pronto. Perfeito, cara. Acabou. É muito isso. Parece que eu tô dando lição de moral, mas não é. É desenho. Tô falando de desenho. Eu posso não gostar de joia pra mulher, sei lá, porque eu não uso. Mas eu posso muito bem fazer uma personagem muito bonita com aquilo. Exatamente. Fim... E até abrindo o jogo, antes de começar aqui, o Lucas até falou, essas imagens de avant-garde são muito feias. Cara, elas são feias. Ele tá do próprio público da qual a gente tá falando. Tipo, não é uma coisa que eu escolheria sozinho, eu simplesmente estou me permitindo aprender, estudar e reutilizar. Tipo, basicamente. E aí, que tu tá chegando nos finalmente? O que tu vai... Tô chegando nos finalmente. Eu não sei se eu quero colorir, mas eu vou fazer um teste aqui com Scholars, por causa disso aqui, que eu achei muito legal. Mas vocês verem como eu não fiquei preso, né? Tipo, quando a gente pega imagens, assim, se o objetivo não for converter elas numa coisa só, você não precisa copiar e colar. Você não precisa transpor, né? Você vai reimaginar, você vai usar como starter, né? Você vai começar por elas. Então, isso aqui, ele me serviu para uma ideia inicial que acabou que chegou nesse resultado, mas eu não fiquei preso nela, né? Tem alguma dica, Matheus? Eu queria muito, sabe o quê? Transformar isso aqui em algo mais mágico, porque ele ficou muito parecendo um escudo, assim, alguma coisa muito blob. Eu notei que tu adicionou o que seria um chapéu, um elmo ou alguma decoração de cabelo. E isso somado tanto ao cajado quanto essa roupa formal, eu sinto que esse personagem tem um quê de diplomacia, líder político, sabe, algum poder de reinado, assim? Sim, ele parece meio, puxando pra guerra, ele seria mais um mago. Um mago, alguém que conjura magias. Com palavras, alguém que trabalha com influência nesse sentido. Ele... Por causa do cajado. O chapéu, o cajado e a roupa comprida são estereótipos claros de, tipo, uma espécie de mago, né? Sempre. Ele mostra o essencial do mago aqui, né? Exatamente, que é pouca movimentação, porque ele não vai ficar usando o corpo tanto, e ele tem alguma formalidade. Exatamente. Mas quanto ao elemento mágico, tem alguns direcionamentos. A gente poderia fazer ele oco ou cavado e ter algum tipo de material, neon dentro, aproveitando essa coisa esquisita. Ele poderia ter, se fosse aquela ideia do marítimo, ter outros animais incrustados nele, mostrando que ele brinca com a própria biologia da vida. Coisas que crescem, né? Que cresce, exatamente. Esse próprio elemento poderia ser um minério com uma cor fantasiosa, um roxo translúcido.
Uhum. Eu acho que tem várias saídas para esse objeto em si. E isso é uma coisa que a gente fala bastante na mentoria também, né, Matheus? O aluno chega pra gente com algum design ou alguma coisa que ele está fazendo, alguma ilustração, e muitas vezes ele não sabe sair daquele ponto, e ele pensa, poxa, o que que eu posso fazer? Porque eu não sei, né? Ele simplesmente Sim, não sabe. E a sim. gente tenta chegar com essas ideias, e elas às vezes parecem meio randômicas, tipo, pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal, mas isso tem ajudado bastante a abrir a mente do que é possível fazer, né? Não, mas isso é real, porque às vezes a gente está. Eu tenho estudado muito sobre o sistema de imaginação. A gente sabe que a imaginação é uma das nossas armas mais poderosas como Uhum. pessoa, mas a imaginação, por incrível que pareça, ela segue uma lógica do teu sistema de crenças. O que é o teu sistema de crenças? Aquilo que tu consumiu até agora, aquilo que Uhum. tu aprendeu com as pessoas, aquilo que tu aprendeu com as fantasias que tu ama. Mas a gente tem que pensar se o outro também tem esse sistema e o que é que se aproxima mais. Pô, isso é muito difícil de afirmar, mas aquilo que se aproxima mais à universalidade. Tipo, como é que. Será que o outro vai ver esse personagem como um mago? Será que ele viu essa característica marítima que a gente conversou aqui? Será Aham. que de fato eu ter feito um elemento que lembra um escudo, uma manopla ou uma armadura no pulso vai dar a entender que é um elemento mágico? Então a gente tem um trabalho muito complexo de pegar aquilo que a gente gosta e tentar pensar se chega em todo mundo. Tipo, a pergunta que tu me fez, o que faz parecer mágico? Eu falei de cor, eu dei alguns signos interessantes ou elementos, mas ainda não tô certo de que é a melhor saída. Por isso que a gente vai experimentar Tem que experimentar. semanalmente a melhor saída narrativa para isso. Exatamente. E no caso aqui, só lembrando, o elemento marítimo, ele não é o forte desse Suposição, design, foi né? suposição. Foi só uma ideia que a gente acabou chegando, mas Tá. eu não fui para esse lado. Ele parece muito mais coisas que eu gosto de fazer que são relacionadas à natureza. Eu gosto Por muito de exemplo, trabalhar com esse tema de fungo, tá ligado? Essas ele tá coisas de bem, orgânico. ele tá bem biomimético. Eu acho que É, a gente é bem fala mar, biomimético. a gente falou mar porque está dentro do leque de biodiversidade, né? Tipo, É, é é. bio, né? Então, E ver como transforma, né? É uma exploração. Eu não tava com essa ideia logo no começo. Essa é a ideia, né? É você ir explorando, ir testando, ir vendo. Que nem agora que ele parece muito mais biomimético, muito mais fungo, muito mais árvore, planta. isso, exatamente. Aí sim, agora eu vou ter uma orientação. Tipo, beleza, então eu vou começar a fazer coisas que lembram casca de árvore, coisas que lembram fungos, cogumelos, plantas, orgânico, decomposição, crescimento, e vou brincar com essa dualidade. Então, o que é bacana com isso? Um personagem super conceitual ou um personagem avant-garde como esse, ele pode servir como um painel de direção para um mundo mais lógico que tu vai criar. Porque, por exemplo, eu vi que tu tem elementos suficientes. Se tu quisesse fazer agora, o estereótipo do guerreiro ou o estereótipo de um rei, porque já tem elementos suficientes para brincar com essa coisa. Se eu te desse esse personagem aqui que tu fez, vamos supor que não foi tu que fez, eu venho com ele e falo assim, Lucas, você consegue pegar esse design e reproduzir um guerreiro? É o Uhum, suficiente já nesse design para reproduzir um guerreiro? é o suficiente, com certeza. Porque eu tenho toda a gama visual dele já me fornece o que eu preciso seguir, né? É claro que se você pedir um guerreiro com certas características, talvez eu tenha que fugir um pouco mais ou me aproximar um pouco mais. Sim, Mas é muito possível, sim. É basicamente isso que um cliente faz quando ele pede, né, um personagem. justo. Ele Porque tu mostra já tem, referências do que ele quer. porque tu já tem um padrão, de indumentária, que é a roupa, de texturas, Uhum. de grandes, médios e pequenos e complexos, quem sabe alguma cultura de ter armas. Então, eu diria que é assim que a gente começa a explorar várias das ideias dos alunos numa mentoria. Ele vem com um teto e a gente usa essa própria limitação para mostrar que ele, na verdade, já tem todo um caminho de exploração. Né? É, exatamente. Vamos ver o que sai em quesito de cores agora, para a gente chegar aí no É final. só dar uma coloridinha aqui nele, só pra ver. Mas é muito uma corzinha experimental mesmo. Só pra... Sim, E a cor, nesse método, ele vai alterar um pouco os valores. Tem que prestar atenção nisso. Como você disse que ele parece algo mais diplomata, algo ah, que não vai sair pra porrada, sim, eu tô pensando em cores que sejam mais relacionadas a esse tipo de personagem,
né? Eu sei Certo. que, por exemplo, personagens... Da inteligência, talvez, É, da influência. exatamente. Personagens mais que são assim, normalmente eles são mais ricos, né? Uhum. E púrpura, por definição, já é uma cor rica desde a antiguidade. É, Então, eu tô pensando em brincar um pouco com azul, com púrpura, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito inclinado a trabalhar com amarelo e verde é por uma boa. causa do que orgânico dele, né? Talvez num próximo tema a gente possa explorar bastante o quesito da cor, porque a gente acabou de dar vários atributos e adjetivos só pela cor, né? E é uma boa exploração pensar por que que a cor sugere essas coisas. Exatamente, seria muito legal mesmo. Eu gosto disso aqui, seria um momento que eu chegaria num final de exploração desse personagem. Certo. Matheus gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu acho que a gente avançou bacana. Claro, e já te elogiando, cara, eu particularmente adorei a tua exploração. Valeu, mano. Obrigado. Valeu. O Avantgarde tu já conhecia anteriormente a gente escolher para esse momento ou não? Eu conhecia porque a gente acabou que mencionou isso na mentoria. Na verdade, esse momento todo a gente testou numa mentoria que a gente fez, numa demonstração, Uhum. e a gente acabou que chegou numa conclusão que a gente gostaria de gravar uma série de vídeos para isso, né? Eu até Certo. peço desculpas se vocês estão ouvindo um barulho no fundo, porque meu vizinho tá quebrando a casa dele. Cara, Então, pandemia, Covid, todo mundo tá em casa. tá todo mundo em casa, então perdoem o barulho. Mas eu não conhecia o Avantgarde como algo muito profundo. Hoje eu acabei conhecendo melhor. E foi muito bacana saber desse movimento, porque agora eu sei o que exatamente eu vou pesquisar na hora de procurar por coisas desse tipo, com esse tom, Legal. né? A gente vai deixar na descrição do vídeo algumas das imagens que a gente usou. Eu vou deixar também, eu vou selecionar alguns dos estilistas que mais utilizam a Vanguard hoje, para que vocês possuam aí uma lista de referências. Uhum. Beleza, Lucas? Belezura. A gente fica por aqui então, pessoal. Vamos tentar fazer isso semanalmente, se não der, de 2 em 2 semanas mais ou menos. Mas a ideia é fornecer para vocês uma exploração de algum tema diverso. Eu espero que isso seja proveitoso para vocês, que complemente os alunos da nossa mentoria também, né? Então, acho que a gente fica por aqui então, Beleza. beleza? Lucas, obrigado pelo teu apoio, mano. Gente, até a Valeu, próxima. obrigado, Valeu. Matheus. Até a próxima, pessoal. Mano, eu acho que o botão de parar a live tá contigo agora. Peraí. Se não, é só me passar de volta que eu paro. Participantes. Make host. Yes. Pronto. Foi?